por falar em Botox, que os médicos chamam de toxina botulínica, para as rugas, né, para deixar a expressão mais suave, mas além desse uso, há muitos outros. E é sobre isso que a gente vai conversar com a doutora Isabel Martinez, que como sempre tá linda. Tudo bem? Olha que look mais maravilhoso. Obrigada. Tudo bem? Pelo carinho, tudo bem, você? Botox, não falei besteira, Botox é toxina botulínica. Toxina botulínica. Por que tem esse nome, toxina? Bom, é a substância, né? Então, Tá. assim, eles chamam... Porque existem várias marcas, tá? Sim. Então, qual é a substância, o fator químico, a substância? Toxina botulínica. Ah, tá. Então, o que acontece? Quando se relaciona a quais existem várias no mercado. Sim. Mas o nome do componente é toxina botulínica. Aí Tá. tem, lógico, a forma que é oxanoban, tá? Um nome feião. Tá? E complicado. Complicadíssimo. Então, em resumo, toxina botulínica, que é da onde as pessoas começaram a entender e ver, botulínica, e ficou toxina botulínica. Entendi. Tem uma lógica. É, porque uma amiga minha que falou, ai, toxina botulínica, eu fico com medo e tal. Eu falei, eu vou perguntar pra doutora Isabel. Sim, mas não precisa ter não, Rê, porque tem toda uma um histórico da questão do botulismo, da onde vem a toxina, da onde foi tirado a substância, é por isso que tem esse nome, tá? Então as pessoas correlacionam porque ficam com medo, mas existe uma diferença muito grande, porque ela é refeita em laboratório, a gente chama de recombinado, é uma coisa biológica, não precisa ter medo, tá? Ótimo. É só por isso. Tá. Tá? A gente tem algumas imagens para mostrar? Tem. Eu trouxe para as pessoas entenderem qual é a ação dela. Então, assim, todo mundo pergunta toxina botulínica, tá? Sim. Como ela age? Olha, essa daqui é a substância, Isso tá? que entrou. Isso que entrou. Então, essa daqui é toxina botulínica. Ela entrou. E aonde que ela entrou, tá? Ela entrou numa conexão, tá? O que é essa conexão? Que fala com o músculo. Embaixo parece um músculo, ó. A toxina entrou, aí ela vai fazer essa reação que ela está fazendo dentro desse receptor, tá? Eu não vou falar difícil, mas já já vocês vão entender, ó. Ela fez essa ação, não liberou mais acetilcolina, que é a substância, mas o organismo entendeu depois de um tempo que ele precisava formar novas conexões com o músculo. Ó. Esse aqui é o músculo. Então, esses azulzinhos são novas conexões se formando. Essas novas conexões se formando. Legal, Isabel. Então, isso é para explicar o seguinte, ó. Eu tenho músculo, tá? Então, entenda aqui, ó. Isso daqui é como... Sistema nervoso central, cabeça, tá? Sistema nervoso central fala com o músculo, libera acetilcolina e o que acontece? Movimenta. Quando eu uso toxina botulínica, eu bloqueio a liberação desta substância aqui, ó. Tá. Tá? E aí eu não vou mais movimentar. Por isso que o excesso de botox no rosto deixa a pessoa estática. Então, porque você bloqueou muitas áreas. Você entendeu? Porque a função da toxina botulínica é bloquear, é relaxar. Então, ó, em casa, para as pessoas entenderem, quero usar toxina botulínica, o que eu quero fazer? Relaxar o músculo, deixar ele quietinho. Tá. Se eu relaxar todos os músculos, eu vou ficar com aquela expressão, nada movimenta. Boneca. Boneca, porque eu tô lá relaxada Só igual... o olhinho, né, que faz assim, pique, pique, pique. Exatamente. Agora, como é que eu faço para que eu deixe, né, para você deixar um rosto mais natural? Você tem áreas específicas que a gente relaxa e outras áreas você deixa o músculo trabalhando. Esta é a arte do fazer a toxina botulínica, tá? Qual é a arte? É saber exatamente aonde se aplica a toxina botulínica para deixar um músculo funcionando, algumas fibras musculares funcionando e a outra relaxada. Tá? Entendi. A gente tem outra imagem ou não? Eu tenho 2 videozinhos rapidinhos para as pessoas entenderem. Por quê? Você começou, nossa pauta é toxina botulínica. Ah lá. Ó, aonde eu posso usar? Linhas de expressão, que todo mundo conhece e elas acham assim, vou usar onde? Linhas de expressão. Só linha de expressão da testa? Não, ó. Testa, ruguinhas laterais, perilabial, pescoço, nessa região do contorno, no bruxismo. Bruxismo é assim, ó, tem um músculo que às vezes você acorda e tá, né, fica aquela coisa tensa, chega até a dar dor de cabeça, tá? Então eu posso usar toxina botulínica em todas essas áreas, tanto nas linhas daqui, linha lateral, tá? Aqui nesta região que a gente chama de técnica de Nefertiti, por quê? Depois eu vou mostrar pra vocês que eu pedi pra todo mundo pegar um espelhinho, deixar no sofá, que eu vou mostrar os movimentos para as pessoas aprenderem aonde usa toxina botulínica em casos de estética. Tá? E aí, depois, no próximo, tem outros usos. Ó, na axila, nas mãos. Nas mãos para quê? Nas mãos, nos pés. Exatamente isso.
Quando eu tenho hiperidrose, que é o suor excessivo, eu também uso toxina. Mas aí eu tenho uma pergunta de leiga. Não vai rir. Não, mas, imagina. Assim, então eu vou bloquear o suor nas axilas e nas mãos. Para onde vai esse suor? Muito interessante. Não é de leigo, tá, Rê? O que acontece? Eu estou bloqueando o excesso. A toxina botulínica, ela é indicada, no caso de hiperidrose, axila, mãos, pés, às vezes região da nuca, até entre as pernas, tem pessoas que acabam suando muito, tá? Hiper, o a mais, o que é muito a mais. O normal não é indicado você se expor a fazer toxina botulínica porque não há necessidade. Ótimo. Mas você consegue viver melhor, né, na questão quando a pessoa tem a doença, que é a hiperidrose, suando demais. E aí você me fez a pergunta, para onde vai esse suor? Ele não vai para lugar nenhum, Rê. Por quê? Porque a toxina botulínica, ela só vai diminuir a ação do excesso. Você vai começar a suar normalmente, como todos nós. Tipo, se tiver muito calor, se estiver lá embaixo na Paulista, tá, eu vou suar, você vai suar. Nós vamos transpirar, tá? Agora, e o excesso? Às vezes aqui tá gelado e a pessoa tá suando muito, muito, muito. Esse excesso é que nós vamos equilibrar. Perfeito. Tá? Vamos para mitos e verdades? Então vamos lá. É mito ou verdade que é preciso aplicar a toxina com regularidade? Muito interessante essa pergunta. Eu preciso fazer com regularidade, tá? Não. É um mito. As pessoas têm a ideia, gente, é muito interessante isso e guardem isso com vocês. Todo mundo tem a ideia de que, eu quero fazer toxina botulínica, eu quero relaxar, mas, eu vou ter que ficar fazendo sempre. Então, já desisti porque eu vou ter que ficar fazendo sempre, sabe? Sempre eu não gosto, pra sempre é muito chato, vou ter que vir de novo, né? Geralmente essas coisas. É um mito, não há necessidade. E outra coisa é que as pessoas pensam também, mas se eu fizer e depois não fizer mais, vou piorar? Vou ficar pior do que era antes? Não, gente, não existe esta teoria de vou piorar, né, estar pior do que era antes, tá? Você pode fazer uma vez só, dar a oportunidade de experimentar para ver se você gosta do seu rosto com as linhas mais atenuadas, estou falando na parte estética, tá? E não fazer nunca mais. Tá? E até é bom, porque você, por um tempo, vai deixar aquela região mais leve, tá? Agora, na hiperidrose, também sou obrigada a fazer novamente? Também não, gente. É que você vai gostar de poder colocar uma camisa colorida, não, porque tem pessoas que às vezes usam absorventes, né, em axila, nos pés, você vai conseguir colocar uma sandália linda, entendeu? Por quê? Porque você diminuiu o suor excessivo. Tá. Mas não é obrigatório ter que fazer novamente. Perfeito. É mito ou verdade que os efeitos do procedimento não são imediatos? Muito interessante. Existem algumas marcas e outras, tá? Marcas da toxina botulínica? Da toxina botulínica. Tá. O que acontece? As pessoas imaginam, no caso da toxina, tá? Que ela vai colocar e ela já vai sair dali diferente, tá? E não é assim, gente. Lembra que eu passei um videozinho, eu sei que o videozinho foi rápido, porque eu não quis prolongar muito essa parte bioquímica, porque eu acho um pouco complicado. Era só para mostrar para vocês as mãozinhas formando, tá? O que acontece? Você viu que tem um tempo, a substância, aquele amarelinho, entrou, ele teve um tempo, né, dele entrar, ele passar, fazer toda a reação para diminuir a liberação de acetilcolina no músculo. Então, não é imediato. Não é como o nosso amigo preenchimento. Tá. Preenchimento é imediato. Toxina botulínica, ela tem que ter um tempo que ela vai bloqueando aqueles receptores. Tá ótimo. Assim como ela vai voltar, tá bom? É mito ou verdade que a toxina botulínica sempre perde efeito ao longo dos anos? Nossa, essa pergunta aí, olha só. Então, outro medo muito grande. Olha, eu gostei dessa pergunta. Ó, diretor, toxina botulínica sempre perde o efeito ao longo dos anos? Esse sempre é uma pegadinha, mas assim, nada é sempre, tá? Sempre, não existe isso, né? É um mito. Por quê? Posso ter resistência com os anos? Pode, porque todo ser humano que se expõe a uma solução, uma substância, pode, com os anos, criar uma certa resistência. Esse índice de resistência entre a população que utiliza é muito alto? Não, não é muito alto.
Então, sempre, eu tô com medo de usar, já tá ficando com linha, mas tem medo de usar, porque vai criar resistência, amanhã não faz efeito, e eu acho que quando eu ficar mais velha, você não acha, Rê? As pessoas pensam muito isso, né? Sim, sim. Então, quando eu ficar mais velha, eu vou começar a usar. E não é por aí, tá? Claro. Não, o que acontece com uma pessoa, não acontece com a outra. Então, sempre está errado. Pode, Tá. mas é uma incidência muito pequena. Tá, mas o sempre é demais. Sempre é demais. Tá bom. Daqui a pouco a gente continua. E agora eu vou falar sobre toxina botulínica com a doutora Isabel Martinez. E agora, as perguntas que vocês mandaram de casa. Vamos lá. Elisângela, queria saber se tem alguma contraindicação. Elisângela, obrigada pelo carinho, tá? Existe sim. Pacientes que têm doença autoimune, está em atividade, é contraindicado, tá? Então, existem algumas particularidades que o seu médico, tá? Vai precisar. Por isso que é muito importante você conversar com o seu médico, contar toda a sua história, porque às vezes, é muito engraçado, Rê. Eu vou te contar assim, às vezes a gente começa a atender e pergunta, você tem alguma coisa? A pessoa vai lá, às vezes, para queixar, eu quero ver minha ruga. Tá. Ela acha que nenhuma outra coisa importa, Tem nenhum relação. medicamento. Exato isso. Nenhum medicamento que importa, porque você é um contexto. Então, assim, o que você toma pra gente é importante, outras doenças são importantes pra gente, porque eu preciso correlacionar se você pode ou não. Existem alguns medicamentos que diminuem o efeito da toxina. Então, até isso a gente precisa saber. A pessoa é por um todo, eu vou tratar uma linha, tá? Mas eu preciso saber exatamente tudo da sua vida. Então, é um super bate-papo. Perfeito. Tá? Mas existe. Próxima pergunta enviada pela Débora. Gostaria de saber quanto tempo duram os efeitos no rosto. Muito bem, Débora, obrigada pelo carinho. O que acontece? Isso é muito relativo. Pacientes que têm uma atividade, tá, muito extenuante, por exemplo, atletas, tá? Os homens que têm uma musculatura maior, dura um pouco menos. Aí as pessoas imaginam assim, mas dura menos porque o efeito sai mais rápido, né? Assim, a substância vai embora mais rápido. Sim. A pessoa sempre acha isso, botou pouquinho e foi embora rápido, né? E não é por isso. É pelo quê? Se lembra que gente, vou fazer aqui o desenho. Tinha aquele bracinho do meio. Isso. E logo depois de um tempo, depois que bloqueou aquele bracinho lá dentro, que não passa, não fez bracinhos novos? Sim. Aquilo é o organismo, o cérebro, entende o seguinte, olha, a Regina não está movendo o braço. Então, nós temos que formar novos receptores, tá? Novas comunicações com o músculo para mover. Então, o seu organismo, depende do seu organismo, o tempo de identificação, tá? Que ele vai ver que você não está movendo aquela região, tá? E vai começar a formar novos receptores e começa a mover. Então, isso é muito pessoal e particular de cada um. Tá. Geralmente, o tempo começa a movimentar o que não movimentava antes com 2 meses, tá? A partir de 2 meses, eu tenho toda essa ação, tá? Perfeito. E depois vai indo embora, quer dizer, formando novos receptores tranquilamente. Próxima pergunta foi enviada pela Simone. Sofro de hiperidrose e o médico me disse que a toxina botulínica pode ser uma aliada para o problema. Ela deve ser aplicada em cada área que é o suor excessivo? O resultado é definitivo? Simone, obrigada pelo carinho de estar aqui com a gente. Olha, a hiperidrose tem um excelente resultado, tá? Com toxina. As pessoas não precisam ficar com medo. E interessante assim, deve ser aplicada em cada área. O que acontece? Quando você vai fazer o tratamento, nós fazemos um teste na hora, tá? Na região? Na região, na área, né, que vocês falam. Então, assim, na região em que eu vou aplicar, quer dizer, a pessoa, vou fazer axila, vou fazer mão, no pé, existe um teste em que nós conseguimos identificar exatamente aquela área que está suando. Que legal. E aí existe uma técnica, tá? Só por curiosidade. A cada 1,5 de distância, a gente dá um pontinho. Só que a gente usa anestesia. Hoje, para pés e mãos, existem técnicas que a gente consegue fazer com laser e colocar toxina junto. E vai se renovando. Não precisa ter medo da agulhinha, porque é muito fininha mesmo. E existem, anestesias maravilhosas, tá? Mas tem sim, e definitivo? Não. Por que não é definitivo? Porque o seu próprio organismo, tá? Vai reconhecer que aquilo ali está parado e vai começar a funcionar, tá? Próxima pergunta foi enviada pela Tamara. Posso optar pelo Botox antes de ter alguma linha de expressão para evitar o envelhecimento da pele? Tamara, obrigada.
Ô, Rê, eu posso usar a pergunta dela para brincar de espelho que eu trouxe hoje? Pode, tá. Claro. É o seguinte, eu fiz um videozinho pedindo para as pessoas pegarem um espelhinho e deixar em casa, tá? No sofá, para eu poder explicar. Sim. Porque hoje, lembrem sempre disso, assim, hoje nós estamos falando que a toxina botulínica pode ser utilizada em outras áreas. Sim. Mas eu vou dar um pouco de foco nas linhas, nas rugas. Tá bom. Tá bom? E como você em casa, tá? Vai observar o que você consegue melhorar ou não. Tá bom. Tá? Eu vou fazer em mim, que aí você vai observar em mim o que tá acontecendo e você faz igual. Combinado? Então vamos lá, ó. Eu vou tirar meu óculos, porque a pessoa vai... Então vamos lá, ó. Eu uso toxina, mas a minha já tá... Eu já tô naquela fase de já tem mais de 3 meses e pouco, 4 meses, daqui a pouco eu posso fazer novamente. Sim. Só que eu ainda tenho o efeito da toxina. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, ó, pegue o seu espelhinho e olha no espelho. Ah, doutora Isabel, eu queria saber se essa linha, se a toxina é boa pra mim. Movimento, ó. Faz esse exercício, ó, de levantar, tá? Ó, a testa, tá bom? Então, ó, estamos aqui, levantei. Formar algumas linhas. Ó, no meu tá formando, tá vendo? Ó, tô formando. Aqui, as minhas linhas não estão tão fortes, tá? Porque eu ainda tenho efeito da toxina, tá bom? Essas linhas, tá? Que ao movimentar, tá? Ó, eu estico, aí você vai perguntar em casa assim, nossa, doutora Isabel, por que quando você estica não fica marcado? Porque eu já uso há muito tempo. E o que acontece? Quando você utiliza há um tempo, o tempo que você deixa sem mover tanto, tá? Você não faz a marca, ó, que é uma marquinha. É um papel, de tanto mover, vai marcando. Então, a pergunta da Tamara é, eu posso fazer para evitar aquelas marcas? Pode sim, tá? Por quê? Porque se você usar antes, você vai ficar normal, ó, e não vai formar a linha. Agora, olha, vamos ver se eu preciso aqui no pé de galinha, ó. Ó, sorri. Tá vendo que forma a linha, ó? Pode fazer em casa, ó. Sorri, formou linha. Outra coisa interessante, olhei no espelho e falei assim, nossa, eu tô com um olhar tão cansado, parece que eu tô dormindo e a cama não saiu de mim. Porque com o envelhecimento, a cauda da sobrancelha vai, ó, caindo. A minha tá um pouquinho levantada ainda por causa do efeito que eu ainda tenho um pouquinho. Aí, ó, posso fazer? Posso fazer. Agora eu vou mostrar uma outra coisa interessante, ó. Olha bem pro meu pescoço. Às vezes as pessoas falam assim, ó, tô perdendo o meu contorno. Eu vou te mostrar uma das causas, tá? Não é tudo. Olha bem para esse músculo aqui, ó. Eu vou fazer um exercício, ó. Tá vendo aqui, ó, que é uma continuidade, ó? Ó. Esse músculo, ó, ele puxa essa região aqui. Isso é só para mostrar para vocês que às vezes o assessor médico vai falar assim, olha, você pode fazer toxina na região do pescoço. Aí a pessoa fala, no pescoço? Sim, porque eu vou relaxar, ó, esse músculo, né? Relaxei esse músculo, ele vai ficar soltinho. O meu já tá perdendo efeito. Ele vai ficar soltinho e vai melhorar o contorno do seu rosto. No lábio, eu tenho medo de ficar... Não tenha medo. No lábio, aquelas linhazinhas, é pouquinho que se usa. Olha, existem outras linhas, eu tô falando só do geral. Não, tá? mostra mais. A gente quer ver tudo. Ai, esse é o máximo. Agora, olha uma outra coisa. Às vezes as pessoas estão sorrindo e aparece a gengiva. Existe toxina botulínica para o sorriso gengival, porque abaixa aqui, tá? Olha só. Então você consegue. E hoje me fizeram uma pergunta do nariz. Sei. Ah, eu posso usar a toxina botulínica para levantar? Como é que eu descubro? Muito bem. Rê, esse daqui não vai dar muito para eu fazer, mas aí o que a pessoa faz? Tem que ir no médico porque ele vai ver o movimento, ele vai pedir para você falar e vai ver se ao falar a ponta nasal vem para baixo. Aí a gente alivia a base do nasal. Esse é só um exercício, tá, gente? Depois a gente continua numa outra oportunidade que tem um monte de linha, tá? Próxima pergunta foi enviada pela Ana Paula. A radiofrequência facial pode atrapalhar o efeito da toxina botulínica ou posso associar as duas técnicas e ter melhores resultados? Ana, obrigada pelo carinho, tá? A radiofrequência, ela provavelmente vai estimular colágeno, tá? A questão de atrapalhar não atrapalha, são mecanismos diferentes, mas tem que ver o tempo entre você colocar a toxina e começar a ação,
tá? E fazer o procedimento, perdão. Então, tem um tempo de ação, de estabilidade e o procedimento. E tem que ver também as indicações das áreas, tá bom? Mas não tem muito... Tô sabendo que você vai estar numa live hoje. Fala pra gente. Ai, vou. É assim, tem muita pergunta, a gente não conseguiu. E assim, a minha vontade de ficar fazendo exame aqui o tempo inteiro. A nossa também. Então, eu queria agradecer e eu estou descendo pra gente bater um papo. Agora, então. Começar, isso mesmo. Tá. Explicar, vamos bater um papo, sentar lá embaixo. No Face? No Face. No Face do @Gazeta Mulheres, isso. Doutora Isabel Martinez é médica, ela tem uma clínica maravilhosa, que é Clínica Martinez, com z.com.br, Instagram da Isabel, @Clínica Martinez, e no Facebook ela está como @Martinez Clínica. Muito fácil, mas agora ela está indo neste minuto. Você pode ficar com um olho no programa, outro olho na live. Aliás, a live podia ser depois do programa, hein? Você vai concorrer com a gente? Não, jamais. Tem que ficar assim, junto. Tá bom. Até a Aliás, próxima, porque meu sempre amor. junto, sempre mulheres. Exatamente. Então a pessoa não pode sair de um e do outro, juntos. Obrigada.